O Diego Costa, que é nosso membro, tá fazendo, eu pus no ar porque é uma pergunta que muita gente já me fez. Se o Augusto cair, o Fabinho cai também? Não necessariamente, Diego. O Fabinho é contratado, ele é funcionário do Corinthians. Ele não sofre impeachment. Quem sofre impeachment é quem é votado, quem é eleito. Então pode sofrer impeachment o Augusto, o primeiro vice, o segundo vice, não um funcionário contratado. Funcionário é demitido ou não. Então, se por acaso assumir, se o Augusto sofre impeachment e o Osmar Stabile assume interinamente, ele pode ou não demitir o Fabinho, mas não é automático. E não creio que ele fará isso. Não creio que ele fará isso, porque o Fabinho tem apoio da torcida, tem apoio dos jogadores. Se tirar ele hoje, ele que contratou o Dorival, então não creio que ele fará isso. Não creio que o próximo presidente vá mexer, principalmente um interino, no futebol, do CT Joaquim Grava para dentro. Ele pode mexer até no Parque São Jorge. Agora, do futebol para dentro, eu não creio que ele vá mexer, ainda mais sendo interino. Agora, se um novo presidente assumir, ele pode achar que o Fabinho Soldado não é um bom executivo, que ele vai contratar qualquer um lá e colocar no lugar. Mas isso não é automático, porque o Fabinho é um funcionário do Corinthians. Ele pode ou não ser demitido, tá bom? E aí é a escolha do presidente. Héctor e Almagro, como levar um conselho a sério que só desaprova contas? Ou de quem já saiu, ou de quem tá fora da patota. Onde conselheiro falta sem justificar e segue lá. Tem a história dos conselheiros que faltaram sem justificar, né? Quem que falou sobre isso? Foi o Augusto que falou, não, algum lugar que eu coloquei aqui no podcast Timão que falava sobre isso, sobre o os manifesto conselheiros. que você leu O manifesto que eu li ontem, dos 14 aqui, conselheiros lá, de os explicar 14 como é aqui. que funciona. Os Isso é uma 14. coisa que precisa Eu vou te mudar. mandar aqui, você vai conhecer mais que eu as assinaturas, eu ia te chamar de Ortega. O Silvinho, Isso precisa mudar no Estatuto, Belo. Qualquer ó, falta pode ser. te mandei os que assinaram o manifesto aí, ó. Qualquer ausência é justificada. Tá, levei minha avó no pediatra, é justificativa. Aí eu acordei com dor no estrombo. Fui dar água para os meus peixes. Fui dar água para os peixes, fui tomar um Sonrisal, não me senti bem, é justificativo. Precisa mudar isso aí. Fui levar a minha tia no jiu-jitsu. Porque o que acontece é o seguinte: como é que funciona o processo? Eu já participei disso em outras oportunidades e é muito complicado. Por exemplo, o conselheiro Marco Belo teve lá mais de 3 faltas e não justificou. Aí você lá, conselheiro Marco Belo, você recebe uma notificação, olha, acusamos a sua ausência nas reuniões. Eu vou dar um exemplo para você. O Neto, quando foi conselheiro, as reuniões normalmente eram de segunda-feira. E o Neto já apresentava aquele programa que ele tinha, acho que não tem mais, né, no Band Esporte. Como é que era? Eram bem amigos do Neto lá. Baita amigos. Então o Neto não conseguia participar das reuniões. No outro dia, a reunião era numa segunda, no outro dia já chegava a justificativa no Neto. Não compareci à reunião porque eu estava apresentando o programa na Band Esportes. Tá. Tem conselheiro que falta e caga, não justifica. Quando é feito esse levantamento, o cara é notificado. Você faltou, acusamos a sua ausência nas reuniões do dia tal, tal e tal. O cara responde e justifica. E é aceito. Paulo Torce, o Silvinho também didaticamente, assim como o Santoro didaticamente falando sobre as finanças, o Silvinho também fala em letras de formas aqui para ensinar vocês como funciona o Conselho do Corinthians. Paulo Torciane Ferreira, Belo, o Cifac é um celeiro de jovens promessas e não olham lá. 100% do clube, ninguém olha. Tá errado. Desculpa, Paulo. Não é assim. O campeonato interno lá do Corinthians. Paulo, vamos lá. O Cifac é um celeiro de jovens promessas. Não é celeiro de jovem promessa nenhuma, Paulo. Até porque o objetivo do Cifac não é ser celeiro de nada. O Cifac é um campeonato interno de futebol associado, de sócios. É recreativo. Às vezes ocorre de um garoto, nós tivemos uma vez uma discussão dessa lá no clube, Belo. Aí um amigo meu, um grande amigo meu, ele falou assim na roda lá: me fala um jogador nos últimos 30 anos que saiu do Cifac e chegou no principal. Não, teve. Fala. Me fala um jogador que saiu do chute inicial. Então, assim, o objetivo do chute inicial,
O objetivo do CIFAC não é revelar, não é ser celeiro de crack, não. É recreativo. Joga lá o gordinho do condomínio, tem um ou outro garoto que sim se desponta, e tem gente olhando, sim. Teve um ano, inclusive, que denunciaram, a denúncia chegou para mim de um pai, me chamou na padaria para fazer a denúncia, tinha um olheiro do São Paulo, Belo, acompanhando os treinos da seleção do CIFAC, e estava levando o moleque pro São Paulo, para fazer teste no São Paulo. Mas assim, de 200 moleques, você tira um lá. Então não é celeiro de craque, coisa nenhuma. Pode ter, sim, um ou outro que se destaque. Mas não é isso. E tem gente de olho, sim. Inclusive tem lá uma área, hoje na gestão do Augusto, tem lá uma pessoa que está lá exatamente para isso, para cuidar dessa transição aí. João Vicente, alguma novidade sobre a Adidas? Estava no Bahrein, na loja da Umbro, havia camisas do Flu e do Grêmio. Nike não dá a mínima para o Corinthians. Silvinho, você que trouxe a notícia em primeira mão aqui no podcast Mão há 3 dias, né? E tá saindo agora, hoje, a notícia aí da troca da Nike pela Adidas. Fala aí, alguma novidade? Não, sobre a Adidas, não. Como eu disse. É sobre o caso. Se aquele acordo patrocínio que o Augusto disse na reunião para vocês, se é esse, pode ser que não seja. Se for, vai ser uma guerra, uma batalha, uma dura batalha jurídica. Conversei com um amigo que trabalha na Nike e tem uma amiga que trabalha na Centauro, na Fisia, porque a Fisia ela é um grupo, né? A BF ou BR ou BF. A Fisia faz parte desse grupo. E a Fisia que comprou as operações da Nike no Brasil. Tanto uma como a outra estão preparadas. A hora que o Corinthians mandar lá a carta registrada lá, ou o e-mail dizendo, não vamos renovar, os caras estão preparados. Os caras estão preparados. Porque os entendimentos não são os mesmos. Eles entendem uma coisa, eles estão se apegando na cláusula automática de renovação até 2029. Inclusive, eles mandaram um e-mail, o Corinthians não respondeu. E eles têm um outro entendimento. O Corinthians tem um entendimento, eles têm um outro. Vai ser se o Corinthians for em campo. Por isso, Belo, que quem está cuidando disso hoje é o Vinícius Cascone, diretor jurídico. Que é o diretor jurídico, porque vai ser uma batalha jurídica. Pessoal, vou jogar real. O que está acontecendo? O contrato da Nike vai acabar no final do ano e tem renovação automática. Como disse o Silvinho, há esse problema jurídico aí da Nike ter terceirizado as operações no Brasil, isso não está previsto no contrato. Então, o Corinthians tem um ponto para tentar juridicamente cancelar o contrato. O Corinthians tem um ponto. Não necessariamente vai conseguir, mas o Corinthians tem um ponto para tentar cancelar o contrato. O que o Corinthians quer? O Corinthians não gosta da Nike? O Corinthians não gosta do símbolozinho da Nike? Os caras acham feio? Não, não é isso. É porque o contrato está defasado. O Corinthians acha que a Nike paga pouco. Se o pessoal da Nike falar, não, a gente quer continuar, mas a gente vai aumentar o que a gente paga para vocês, a gente vai triplicar o que a gente paga. O Corinthians aceita. Não é que o Corinthians quer trocar porque não gosta do nome Nike ou porque não gosta do Michael Jordan. Não é isso. É porque tá pouco dinheiro. E a Adidas chegou oferecendo mais dinheiro. Então, se a Nike quiser só utilizar o que está no contrato, o Corinthians vai tentar brigar na justiça porque o Corinthians quer mais dinheiro. Basicamente isso, tá bom?